Queria dar boa tarde para todo mundo que está aqui. E como tem algumas pessoas novas, né, e como é a primeira vez que a gente vai gravar, eu acho que é bom explicar um pouquinho o contexto do grupo, né, como é que a gente está aqui, o que a gente está fazendo aqui, para quê. E, bom, é um grupo que começou como um grupo de leitura, porque eu ultimamente tenho me debruçado sobre o tema do feminino na psicanálise, nas articulações com o feminismo, com outro tipo de discurso, e esse grupo faz parte de uma, né, essas leituras, esse tema que eu pesquiso faz parte de uma pesquisa de doutorado que eu estou fazendo agora, e uma das atividades do doutorado, que foi o estágio em docência, foi justamente um grupo de leitura que eu propus junto com uma colega minha, e foi muito legal a experiência, assim, eu já tinha gostado muito dessa experiência, aconteceu presencialmente, antes da pandemia e tal, mas é sempre para mim, muito melhor poder ler as coisas e conversar sobre aquilo que eu estou lendo, e dialogar e ter trocas ali interessantes do que só ler sozinha, né, trancada num quarto aqui, sem poder dialogar com ninguém. Então, esse grupo começou presencialmente, como uma atividade de doutorado, depois ele migrou para o online por conta da pandemia, e agora esse grupo, que é um grupo de leitura, são pessoas, né, que estão interessadas num determinado tema e que estão ali para ler junto, para discutir, para debater, ele virou agora um grupo de pesquisa com um determinado foco, né, que é aquela pergunta que eu sempre coloco nos cartazinhos, que é qual que é o tempo de Freud? E aí, da onde vem essa pergunta, né, também para quem está chegando agora. O Freud, ele tem, quem conseguiu ler o texto de hoje, quem teve tempo, enfim, deve ter percebido que o Freud ele tem muitas afirmações polêmicas, para dizer o mínimo, questionáveis sobre o feminino, sobre a questão da feminilidade da mulher. E sempre foi muito criticado por isso, desde a época dele, então ele já cita críticas nesse texto que é de 1933, que ele já recebe nessa época. Mas o que acontece é que dentro do campo psicanalítico, a resposta mais comum a essas críticas é: mas vocês têm que ver que o Freud era um homem do seu tempo. E ok, tudo bem, a gente entende isso, mas eu acho que isso não nos coloca um ponto final. Então tá, se o Freud era um homem do seu tempo, qual é o tempo de Freud? Vamos tentar então entender, estudar o que desse pensamento dele, o que dessas afirmações que ele faz pode ser contextualizado historicamente a partir da época que ele vivia, dos saberes e das dinâmicas que estavam ali presentes. Então, o grupo de pesquisa é para responder um pouco, né, a nossa pesquisa agora é para responder um pouco a essa pergunta: qual que era o tempo de Freud? A gente vai fazer isso por enquanto, né? Depois a gente vai ver outras bibliografias e tal, mas por enquanto a gente vai fazer isso alternando a leitura do próprio Freud com da Silvia Federici, a leitura da Silvia Federici, que fez uma pesquisa histórica muito interessante no livro Caliban e a Bruxa, que é a nossa bibliografia principal, para tratar da mulher, né? Da mulher inserida no contexto histórico, político, econômico, especialmente, que é o foco dela. Mas aí nessa pesquisa histórica que ela faz, ela tem um percurso muito interessante, ela traz muitos elementos e ela traz ali muitas coisas que podem servir para a gente contextualizar, então, o que seria esse tempo do Freud. E aí o nosso método é um pouco esse: a gente faz encontros quinzenais e aí vai alternando a leitura da Federici com a leitura de Freud para tentar entender o que do Freud pode ser contextualizado, articulado com esse percurso, né, histórico-político da construção de uma feminilidade no social, né, na política, na economia, enfim. E aí é isso que a gente está fazendo. No encontro anterior a esse, a gente leu um pouco, bem pouco mesmo, né, a introdução ali, alguns prefácios do livro da Silvia Federici, para tentar entender qual que é o lugar do qual ela está falando, né, qual é o objetivo dela com essa pesquisa, e agora a gente vai ler o Freud. E aí começamos com o Freud, com esse texto, que é a principal referência, né, uma das principais, talvez, referências do Freud quando se trata de falar do feminino, que é a Conferência à Feminilidade. Essa conferência, e por que ela se chama, né, por que ela tem conferência, enfim, lá nos anos, lá mais ou menos por 1915, 1916, o Freud, ele deu várias conferências com diversos temas, circulando
nas universidades como uma espécie de divulgação da psicanálise, né, de divulgação do conhecimento psicanalítico para leigos, para aqueles que não eram psicanalistas. Então, ele circulou, deu que são as conferências introdutórias da psicanálise, que era como Freud falava com as pessoas que não eram analistas, né, na sua maioria. E aí, essa conferência, a Feminilidade, ela faz parte das novas conferências introdutórias que ele escreveu nos anos 30 já, então já bem bem velhinho, assim, já cometido do câncer, que depois ele veio a morrer disso. São conferências que nunca foram proferidas propriamente, então ele escreveu essas, mas não falou, mas manteve o tema da oralidade e essa metodologia, né, de estar falando para pessoas que não são psicanalistas ou que se interessam pelo tema, mas que são leigos. Então, essa conferência da feminilidade, ela reúne diversas ideias que ele escreveu em textos anteriores, com esse foco, né, de falar para pessoas não analistas. E aí, tem muita coisa aqui, né, para se discutir, para se debater, para se dizer. Então, a gente tem, assim, um recorte ali, talvez um contorno muito bem definido nesse texto do que seria o interesse do Freud, na época, com relação à questão do feminino. O que ele fez, que tipo de percurso ele fez, que tipo de recorte ele fez para falar sobre a mulher, para estudar sobre a mulher, né, para construir sua teoria sobre o feminino, que tipo de enfoque ele dava, o que ele privilegiava, né, quando falava disso e tal. Tem ali um diálogo com certos críticos, porque isso também é uma característica do Freud, né, ele escreve sempre meio dialogando. Tem muita coisa, na verdade, né, tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa interessante, a meu ver, tem um monte de coisa questionável, a meu ver, não é o nosso foco aqui, nem salvar o Freud, né, nem dizer assim, não, tudo bem, ele falou essa besteira aqui, mas veja bem, né, a gente tem aqui outras coisas interessantes, então a gente não vai nem passar pano para o Freud, nem botar o Freud na fogueira, apesar de acabar fazendo isso em alguns momentos, porque tem coisas assim que são indefensáveis, tem outras que são contextualizáveis e tal, mas é só para a gente pensar, né? Não que eu não vá fazer outras coisas ou comentar a partir de outros paralelos, mas o foco aqui é a gente pensar o que dessas construções do Freud aqui pode ser entendido a partir de determinado contexto histórico, né? E aí, quando eu digo isso, o que do Freud pode ser entendido a partir de determinado contexto histórico, não é entendido no sentido da compreensão, né? Não é isso, não é passar o pano, não é pegar e dizer, tá bom, ele falou essa merda gigantesca aqui, mas veja bem também o contexto que ele estava inserido, coitadinho do Freud, né? Não teria como fazer diferente. Não é isso. Mas é tentar mesmo articular, é isso, não é entender, é articular isso que ele está dizendo com um determinado contexto histórico que a gente está trabalhando. A versão que eu mandei por e-mail é uma versão que está disponível em PDF da Imago, né? A minha versão é um pouco diferente, que é essa aqui, da Autêntica, e aí pode ser que eu fale algumas palavras que são um pouco diferentes, a paginação está diferente também, mas eu vou tentar sempre falar mais ou menos em que parágrafo está e tal, para a gente poder acompanhar, porque o que eu vou fazer é tentar destacar alguns pontos do texto mesmo, né, que eu achei importantes. Então, ali a gente lê o pedacinho e aí conversa, comenta, né. E aí o primeiro pedacinho, já que chama atenção, é a terceira frase do texto, né. Então, ele já começa assim: senhoras e senhores, durante todo o tempo em que me preparava para lhes falar, lutei com uma dificuldade íntima. Não me sinto seguro, por assim dizer, da minha autorização. Então, isso eu acho uma coisa muito interessante, né? Ele já começa se desautorizando daquilo que ele vai dizer. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso uma das vantagens do Freud de uma maneira geral, digamos assim, né? Ele raramente quer atestar verdades ou quer
consensos universais, ou tem uma relação muito de poder, assim, ele já se desautoriza, de certa forma, porque ele não pretende aqui, e isso ele vai dizer também, dizer a verdade sobre o feminino, a verdade sobre a mulher, né? Ele vai falar o que ele consegue falar, mas ele nem sabe se ele está tão autorizado assim a dizer o que ele está dizendo. Então, isso aí eu acho que já começamos bem, né? A meu ver. E aí, um pouco mais adiante, o Freud, como eu tinha dito, né, ele sempre começa a dialogar com os críticos, ainda que esses críticos sejam imaginários a princípio, né, porque esse texto aqui ele nunca falou, nunca só foi publicado, enfim, mas aí ele já no finalzinho desse primeiro parágrafo, ele já começa a se desculpar, esse é um primeiro parágrafo em que ele se desautoriza e se desculpa pelo que ele vai dizer. E no finalzinho ele já começa, né? Os senhores estão vendo que quando alguém começa a se desculpar, acaba afirmando que tudo foi inevitável, que tudo foi fatalidade. Eu me conformo com isso e peço aos senhores que façam o mesmo. Então, eu acho isso também muito interessante, né? Dessa desautorização dele, ou desse desinteresse pela verdade universal. Fala, ó, o que eu consegui fazer foi isso, é passível de críticas, mas foi isso que eu consegui fazer, né? Foi inevitável que eu fizesse isso, eu não poderia fazer de outra maneira. A gente pode questionar se ele realmente não poderia fazer de outra maneira? Pode. Eu vou questionar, talvez, em alguns momentos do texto, mas eu acho, só queria marcar isso, né? Que ele está dizendo aqui que não está autorizado a dar uma verdade sobre o que é o feminino. E aí, um pouco mais abaixo, né, no próximo parágrafo, ele vai dizer que essa conferência que ele está dando sobre a feminilidade não traz nada além de fatos observados quase sem acréscimo de especulação, e trata de um tema que merece interesse dos senhores como quase nenhum outro. Sobre o enigma da feminilidade ruminaram os seres humanos de todos os tempos. Então, aí eu já começo vamos lá, né? Ele diz que o que ele vai falar é uma observação de fatos, de dados, e que não tem acréscimo de especulação. E aí a gente teria que pensar no que ele está chamando de especulação aqui, mas eu acho meio impossível que não tenha, sabe, uma especulação no sentido de, no mínimo, uma contextualização, né? No mínimo, um olhar sobre aquilo que está sendo dito. Talvez aqui ele se refira à especulação como sendo assim, eu não estou inventando nada, nem estou prevendo nada, né? Eu estou aqui falando do que eu observo na clínica e tal. Só que o que ele observa na clínica não está também totalmente livre de especulação, né? É justamente isso que a gente está tentando trabalhar na pesquisa como um todo, né? Existe ali um contexto histórico que influencia o que ele está vendo, que influencia o que ele está dizendo. E aí também já começa, de certa forma, a descrição da feminilidade como um enigma, né? E aí, o simples fato de ele falar da feminilidade como um enigma da feminilidade já dá muito pano para manga, digamos assim, né? Porque como assim um enigma? Um enigma é algo que precisa ser decifrado. Um enigma precisa ser decifrado por quem? E aí a gente já volta lá, talvez, na Federici com relação a esse enigma, né? Essa coisa da bruxa, essa coisa que as mulheres têm, da qual ninguém sabe, né? Ninguém sabe muito bem, a mulher é um ser meio de outro mundo e tal, e aí talvez por isso exista essa possibilidade de articulação, né? Do enigma da feminilidade do Freud com esse não saber sobre o feminino, né? Que chega a beira até um ocultismo, bem essa coisa da bruxa mesmo, né? Existe ali na mulher alguma coisa muito de outra ordem, né? Muito de uma coisa que a gente não consegue alcançar e tal. Então a gente já começa ali. A primeira definição dele da feminilidade é como um enigma. Pode ser um enigma dentro da psicanálise e dentro da sua teoria, no sentido de que existe ali alguma coisa que ele não conseguiu desenvolver, alguma pergunta que ele não conseguiu responder na clínica? Pode. Mas a gente também pode pensar nesse enigma articulado a esse contexto mais amplo, né?
E aí, seguindo no texto, né, logo depois dessa citação da poesia, ele comenta assim, na minha versão está na página 315, está logo depois dessa poesia. Os senhores também não serão excluídos dessa ruminação na medida em que são homens. Das mulheres presentes isso não é esperado, pois elas mesmas são esse enigma. E aí é muito engraçado, né, que é como se a feminilidade fosse um enigma para o homem, mas não para a mulher. Porque a mulher, sendo o próprio enigma, a feminilidade não é um enigma para ela. Ideia que, de certa forma, ele desconstrói, mesmo aqui em outros textos, né? Trazendo a feminilidade como enigma, inclusive, para as próprias mulheres. Mas, enfim, achei curioso isso aqui, né? De que seria um enigma para o homem. E aí, logo em seguida, a frase é essa, ele já começa aqui, né? Masculino ou feminino é a primeira distinção que os senhores fazem quando se encontram com outro ser humano. E estão habituados a fazer essa distinção com indubitável certeza. A ciência anatômica compartilha dessa sua certeza em um ponto, e não mais do que isso. E aí aqui ele já começa a questionar a anatomia como uma certeza, no sentido de como um paradigma central para o estabelecimento do gênero. É só uma observação também aqui, né? Hoje em dia, agora, a gente separa o que é gênero, do que é sexo, do que é orientação sexual. Nesse texto aqui do Freud, de 1933, ele não separa tanto isso, não. É tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Tanto sexo, quanto gênero, quanto orientação sexual, que a gente acostumou por causa, né, dos avanços dos saberes, enfim, a separar, aqui ele não separa muito. Então, ele fala da feminilidade de uma maneira bem geralzona mesmo, da feminilidade como sendo, ao mesmo tempo, o sexo, o gênero e a orientação sexual. Mas só para demarcar que aqui ele começa a questionar a própria anatomia, né? No sentido de questionar o sexo como estabelecimento do gênero e da orientação sexual, digamos assim, né? Se a gente puder separar hoje, e com esse nosso olhar que separa, a gente lê, o que o Freud está fazendo aqui é dizer que a anatomia não define nem gênero, nem orientação sexual. Então, ele abre mão da anatomia como sendo uma natureza da feminilidade, né? Ele faz isso de uma maneira sutil, concordamos com isso, né? Ele não vai lá e fala abertamente, mas na entrelinha que ele está abrindo mão da anatomia, de certa forma, assim. Porque ele vai dizer mais adiante, né? Que essa anatomia a única coisa que é propriamente masculina ou feminina num corpo são os gametas, né? O espermatozoide, o óvulo, mas é a única coisa, todas as outras coisas, né? Inclusive os órgãos reprodutivos e tal, um tem sempre alguma coisa do outro. Então, existe ali para o Freud, né, na própria anatomia, uma bissexualidade que seria fundamental como fundamento mesmo. Então, assim, o fundamento dos corpos é serem corpos bissexuais, no sentido de que todos os corpos têm características dos dois sexos, né? Por isso a bissexualidade, mas só que com mais de um do que do outro. Isso está também nessa mesma página, um pouco mais abaixo, ele diz, né? Ela, a ciência, vê nessa ocorrência o indício de uma bipartição da sexualidade, uma bissexualidade, como se o indivíduo não fosse nem homem nem mulher, e sim ambos a cada vez, só que com mais de um do que do outro. Então, esse primeiro diálogo do Freud aqui com a anatomia é no sentido de abrir mão da ideia da anatomia como uma natureza que pode ser capaz de definir a feminilidade de alguém ou a masculinidade de alguém. Então, ele abre mão dessa ideia da anatomia como natureza, né? E aí, na próxima página, ele, inclusive, vai dizer, né? Aquilo que constitui a masculinidade ou a feminilidade é uma característica desconhecida, que a anatomia não consegue apreender. Será que a psicologia consegue?
Então é isso, né? Esse é o objetivo dele, de certa forma, é talvez comentar o tema da feminilidade no sentido de entender se não está na anatomia a resposta, né, sobre o que define a feminilidade ou a masculinidade de alguém, estaria então essa resposta na psicologia? E aí é desse ponto que ele começa a falar, né? Abrindo mão de uma natureza e tentando, então, entender o que no campo psíquico poderia servir para definir a masculinidade ou a feminilidade. E aí, ele começa a fazer algumas construções, algumas desconstruções, na verdade, para ser mais exata, né? Ele começa a fazer algumas desconstruções que são muito interessantes, assim. Falando lá da bissexualidade como fundamento para a anatomia, né? Ele vai dizer que se costumava fazer essa transferência, né? E pensar na vida anímica, ou na vida psíquica, ou na vida mental, aqui a gente pode pensar como sinônimos, dizendo que existe também uma bissexualidade originária, uma bissexualidade fundamental. E aí ele já desconstrói um pouco essa ideia, ele já começa, mas os senhores logo verão que isso não passa de uma concessão em relação à anatomia e à convenção. Então é isso, ele não vai fazer concessões para a anatomia, nem mesmo pensando num paralelo entre a bissexualidade anatômica corporal e a bissexualidade psíquica. E aí ele diz, né, que essa distinção, então, entre masculino e feminino, essa distinção não é psicológica. E aí fala: quando os senhores dizem masculino, geralmente estão pensando em ativo. E quando dizem feminino, em passivo. E aí ele faz essa construção mesmo, esse paralelo, né? Seria, então, o masculino ativo e o feminino passivo? E aí ele vai dar o exemplo do óvulo e do espermatozoide como modelos, inclusive, né? Para dizer por que se justifica esse pensamento de uma maneira mais global. Ele vai falar, ó, é verdade que existe uma relação como essa. A célula sexual masculina move-se ativamente e procura a feminina. E esta, o óvulo, é imóvel e espera passivamente. Tese essa que mesmo biologicamente hoje em dia já é contestada, né? Então, assim, isso aí já tem vários estudos de cientistas, mulheres e feministas que estudam, inclusive, reprodução, que dizem que isso aí é um olhar sobre aquilo que estava sendo observado no microscópio, né? Você pode, se você tiver justamente essa premissa cultural, digamos, né, de que masculinidade tem a ver com atividade e que feminilidade tem a ver com passividade, você pode enxergar dessa maneira, mas que se você consegue, sei lá, olhar para o microscópio com uma outra premissa, você vai ver que, na verdade, o óvulo é aquele que escolhe qual espermatozoide vai entrar, porque é isso, a gente sempre, pelo menos eu, na minha época, estudei em biologia o ato de reprodução assim, né? O óvulo está lá parado, imóvel, esperando, e aí todos os espermatozoides ficam ali tentando entrar, e aí tal, e aí tem um mais forte que consegue romper a membrana e entrar e finalmente fecundar aquele óvulo que estava ali passivamente aguardando. Os novos estudos dizem que, na verdade, né, essa ceninha, eu devia ter separado uma foto, mas enfim, essa ceninha do óvulo lá com milhares de espermatozoides em volta, aquele espermatozoide que entra é o espermatozoide que é selecionado pelo óvulo, cuja membrana se abre para aquele que ela escolheu e ela puxa para dentro. Ela é que puxa, né, a membrana, ou seja, não tem nem na biologia, nem nessa cena da reprodução mais um consenso sobre a passividade do óvulo, né, e a atividade do espermatozoide. Isso é uma ideia que já está ultrapassada. E o fato mesmo dessa ideia estar ultrapassada significa que os cientistas que estudavam isso antes tinham seu olhar contaminado, justamente por esse machismo, né? Não tem outra palavra para chamar, de pensar no feminino como passivo e no masculino como ativo, né? E aí, o Freud diz aqui, né? E se a gente pensar também, né?
Na conduta dos indivíduos no ato sexual, a gente pode dizer que o macho é que persegue a fêmea com o propósito de união sexual, agarra e a penetra. E aí isso aqui não precisa nem comentar, né? Que conduta sexual individual é essa que ele está dizendo que é assim que funciona, mas enfim. Por enquanto, ele só está ali listando alguns modelos de pensamento possíveis para pensar psiquicamente masculino e feminino. Um dos modelos possíveis é esse modelo, da atividade e da passividade. Mas isso o Freud questiona nesse texto aqui. Quem é do grupo das antigas, quando ainda era grupo de leitura, que a gente viu as consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos, vê que lá naquele outro texto, antes dessa data, o Freud ele comprava essa ideia de que o masculino é o ativo e o feminino é o passivo na vida psíquica. Aqui, em 1933, ele já não compra mais essa ideia tanto assim, que aí a gente vê logo em seguida, né, que, bom, ok, vocês estão dizendo que é possível olhar as funções femininas como funções passivas e as funções masculinas como funções ativas, mas aí ele começa a questionar, né? No próprio campo da vida sexual, os senhores logo perceberão quão insuficiente é fazer coincidir a conduta masculina com atividade e a feminina com passividade. E aí, um pouco mais abaixo, né? As mulheres podem desenvolver grande atividade em diversas direções. Os homens não podem conviver com seus iguais se não desenvolverem um alto grau de docilidade passiva. Então, ele está aqui agora dizendo que não faz sentido essa distinção entre feminino passivo e masculino ativo. E aí, sempre nessa estrutura dialógica, né, ele continua. Mas, se vocês agora disserem que esses fatos, né, o fato de que as mulheres são também ativas e os homens são também passivos, se esses fatos continham justamente a prova de que tanto os homens quanto as mulheres são bissexuais no sentido psicológico, daí então eu concluo que vocês decidiram por si próprios fazer coincidir ativo com masculino e passivo com feminino. O que ele está fazendo aqui, né? Ele está lá trazendo essa possibilidade de pensamento no sentido assim, tá, mas eu falei que existe uma bissexualidade fundamental tanto anatomicamente quanto psiquicamente. Uma das formas de pensar a distinção entre os sexos é pensar o feminino como passivo e masculino como ativo. Não é verdade, essa distinção não procede, porque existem mulheres ativas e homens passivos. E aí no diálogo ele já começa e fala, não, mas isso aí vocês podiam me dizer que é só uma expressão dessa bissexualidade, né? Que, claro, como todo organismo e como toda mente masculina tem algo do feminino e feminino tem algo do masculino, então é possível que haja parcelas de atividade e passividade a partir dessa dimensão da bissexualidade. Mas aí ele mesmo fala, né? Só que pensar nisso é corroborar essa tese de que masculino é ativo e feminino é passivo. E eu os desaconselho, ele coloca aqui, né? Mas eu os desaconselho. Então, ele abre mão aqui, definitivamente, a princípio, nesse trecho, porque depois, lá no final, ele vai dar uma escorregada, depois a gente vai chegar lá, eu não sei se hoje, mas enfim, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas a primeira coisa que ele vai fazer é abrir mão dessa dimensão, desse modo de entendimento de que masculino é ativo e feminino é passivo. Não vai ser isso que vai distinguir os sexos, Freud está dizendo aqui. Se não vai ser isso, então, que vai distinguir os sexos, o que vai distinguir, né? Qual será essa distinção sexual psíquica para o Freud e de onde ela vem? Ele está tentando estabelecer a distinção entre os sexos, vamos dizer assim, né? E aí ele está comentando essa coisa, assim, do ativo, do passivo, e aí nesse comentário ele fala, né, mesmo as funções de cuidar da prole e da criação, que nos parecem ser femininas por excelência, não são ligadas por regra ao sexo feminino nos animais. E aí, assim, vamos falar sobre esse parecer femininas por excelência, né? Da onde é que essas funções de cuidar da prole e da criação parecem femininas por excelência? Por que essas funções parecem femininas por excelência? Então, é nisso que eu estava falando, né, da especulação. As premissas dele, esse tipo de premissa, né,
de que há funções que parecem ser femininas por excelência, está contaminado por um certo contexto ali. E isso aí a gente já viu um pouco na Federici, né? Que enfim, existe ali uma tendência histórica, político-econômica, de relegar às mulheres essa função da criação, do cuidado, da reprodução, enfim. E aí, por isso, talvez é que pareçam ser femininas por excelência essas funções para Freud. E a gente pode pensar em questionar por quê. Por que essas funções parecem femininas por excelência, né? E aí, depois, ele vai dizer, um pouco depois, né? Com relação a esse ato de cuidado, né, que a mãe é ativa em relação ao filho, que a mãe ativamente cuida e tal, mas ele não questiona em nenhum momento essa cola entre cuidado e criação às mulheres, ele não questiona, ele não contesta, ele não contextualiza, né? Ele fala quase como se fosse uma coisa da natureza mesmo, da mulher, né? Apesar de abrir mão da natureza em inúmeros sentidos, em inúmeros trechos, aqui não. Aqui existe ali alguma ligação que é quase automática, natural, né? E aí, é isso. Ele não está completamente inavisado, digamos, dessa dimensão do contexto histórico-social, da norma social. Então, quando ele vai tentar, né, ainda, ele abre mão dessa dimensão de ativo e passivo, no sentido das condutas, e ele está aqui tentando definir o que é uma distinção psíquica entre homem e mulher. E ele vai pensar, né, será que a gente pode pensar em caracterizar a feminilidade através da preferência por metas passivas? E aí vai dizer, olha, mas naturalmente a preferência por metas passivas não é a mesma coisa que uma passividade de conduta, porque é preciso uma grande dimensão de atividade para que uma meta passiva se estabeleça. E aí começa, né? Talvez isso o quê? Essa preferência por metas passivas, no caso da mulher, ocorra de tal maneira que, no caso da mulher, por sua participação na função sexual, ela estenda para outras esferas de sua vida uma preferência mais ou menos ampla pela conduta passiva e por anseios por meta passiva. Então, aqui, de novo, o que ele está dizendo, né? Que existe, primeiro, que participação na função sexual é essa da mulher que ele ainda enxerga como uma função passiva, né? A função sexual da mulher, então, é passiva e, por isso, ela transfere para outras esferas da vida uma preferência por condutas passivas. Ele está especulando aqui? Não é puxado? Então, essa conduta sexual, né, essa função sexual passiva, ele dá uma certa naturalizada. E aí, logo depois, ele vai dizer que ele não está desavisado. Ele vai dizer assim, ó, devemos, contudo, atentar para que a influência das normas sociais não seja subestimada. Normas que, de forma semelhante, forçam a mulher para situações passivas. Tudo isso ainda está muito obscuro. Então, é isso, ele não está desavisado. E ele fica nessa oscilação, assim, eu acho que eu vi uma reportagem agora, semana passada, que era um comentário sobre um livro que vai sair de cartas que o Freud escreveu para os filhos. Eu acho que eu até mandei lá no grupo de WhatsApp para vocês, né? E aí esse comentário, alguém que leu esse livro lá, das cartas do Freud para os filhos, mostra que tem muita ambiguidade no Freud. O Freud é, ao mesmo tempo, muito conservador e muito revolucionário. E eu acho que essa dimensão, né, da ambiguidade do Freud, de ser, ao mesmo tempo, muito revolucionário e muito conservador, ela está espelhada aqui, de certa forma. Então, é isso. Ao mesmo tempo que, na frase anterior, ele praticamente naturaliza esse modelo de vida sexual da mulher como passiva, talvez ela amplie para isso, mas a gente também não pode subestimar que existe ali um contexto social, normas sociais que forçam as mulheres para essa situação de passividade, para essa posição mais passiva. E tudo isso ainda está muito
obscuro, né? Então ele vai dizer, ó, eu sei disso, eu sei que existe essa dimensão das normas sociais, eu não estou desavisado disso, mas eu não consigo entender isso agora, eu não consigo focar nisso agora, não consigo estudar isso agora, né? E aí ele diz isso, né? Existe isso, existe essa dimensão da norma social, mas existe também... Opa! Existe também uma relação da feminilidade com a vida pulsional. E aí ele vai falar, logo em seguida, ele vai fazer uma junção das duas coisas. O que seria essa vida pulsional aliada às normas sociais? Então, eu estou aqui na minha versão, na página 318, estou num parágrafo que começa com poderíamos pensar em caracterizar psicologicamente a feminilidade, e eu estou no final desse parágrafo, né? Quando ele fala que está tudo muito obscuro, essa influência do contexto histórico, né, social ainda está muito obscura, ele vai falar que existe, então, uma relação também entre a feminilidade e a vida pulsional, mas que a repressão, né, a sua agressividade, a agressividade da mulher, que é prescrita constitucionalmente e imposta à mulher socialmente, e isso aqui eu acho muito legal, essa coisa da repressão da agressividade como uma coisa, ao mesmo tempo, prescrita constitucionalmente e imposta socialmente. Por que prescrita constitucionalmente? Aqui eu vou lá no Totem Tabu, né? Totem Tabu é um texto do Freud, em que ele vai falar de um mito da criação da civilização. Vamos pensar assim, né? Como é que se cria um mundo civilizado, como é que a gente convive em sociedade, né? O que precisa acontecer para que a gente conviva em sociedade. E aí ele vai lá, é um texto muito interessante, assim, mítico, né? Ele vai lá contar a história de um mito, de um povo primitivo, que tinha um pai que foi assassinado e tal, e que aí sem a presença foi assassinado pelos próprios filhos, que eram todos dele. Eu tô, nossa senhora... Eu estou fazendo um resumo, assim, do Totem Tabu que está quase vergonhoso, mas vamos lá, né? Existia lá esse pai, que era quem mandava em todo mundo, os filhos se rebelaram, mataram ele, e aí depois da morte dele, a sociedade, as pessoas precisavam conviver de alguma maneira, né? E aí como é que se convive em sociedade? Você precisa fazer algumas concessões. Uma das concessões a ser feitas para se conviver em sociedade é abrir mão de uma parcela de agressividade, né? Porque é isso, se a gente fosse bater em todo mundo que a gente acha que merece apanhar, não existiria vida possível, né? Não existiria convívio possível. Então, uma das condições para que a gente consiga viver em civilização, ou seja, organizados como um conjunto ali que funciona minimamente harmonicamente e tal, a gente precisa abrir mão de uma parcela de agressividade. Então, quando ele fala, né, que a repressão à sua agressividade é prescrita constitucionalmente, é isso que ele está dizendo, para que seja constituída uma vida civilizada, no sentido de uma vida em que a gente conviva com outras pessoas, é preciso que algo da agressividade seja reprimido. Então, existe uma repressão à agressividade que é estrutural, vamos dizer assim, que é o fundamento para que nós consigamos viver uns com os outros. Então, existe isso que é estrutural, mas existe essa repressão à agressividade que é também social. E é isso, né? Essa repressão à agressividade da mulher que é imposta socialmente. E aí, quando a gente para pensar, né, nessa repressão da agressividade que é imposta socialmente, a gente volta a perceber que o Freud ele não está ingênuo com relação ao contexto social que ele está inserido. Ele não está ingênuo com relação aos efeitos para a mulher dessa sociedade, que é a sociedade que a Federici descreve para nós, que é patriarcal mesmo, né? E para uma sociedade patriarcal funcionar, para o capitalismo funcionar, é preciso oprimir determinados grupos, e as mulheres são esse grupo oprimido. Então, ele não está completamente ingênuo com relação a isso, mas ele não faz esse recorte, né, para falar sobre a feminilidade, ele não faz esse recorte social, mas enfim. Ele fala disso, né,
dessa repressão à agressividade, que é tanto estrutural quanto social no caso da mulher. E aí, lembrando que ele está tentando pensar o que seria uma mulher psiquicamente, né? Porque essa é a pergunta do texto. Vamos voltando lá para o começo. Ele está aqui tentando decifrar o enigma da feminilidade. Em outras palavras, está tentando saber o que é uma mulher. A anatomia não deu a resposta. Essa distinção de passividade e atividade na vida psíquica não é uma resposta. Então, ele está falando aqui para a gente das coisas que não são resposta, mas ele continua em busca de entender o que é uma mulher na sua vida psíquica. E aí ele vai fazer uma outra aposta agora, né? Ele vai pensar, bom, então será que essa repressão, dupla repressão da agressividade, que é tanto estrutural quanto social no caso da mulher, e aí estou continuando a leitura aqui do Freud, né? Será que essa dupla repressão favorece a formação de intensas moções masoquistas, que conseguem vincular eroticamente as tendências destrutivas voltadas para dentro? O masoquismo é, portanto, como se diz, legitimamente feminino. Mas se vocês encontrarem o masoquismo em homens, como é frequente, o que lhes resta se não dizer que esses homens apresentam traços femininos muito evidentes? Então, essa aqui é como se fosse uma segunda aposta dele, né? Se não há a distinção psíquica homem-mulher a partir da dupla passividade e agressividade, será que o masoquismo poderia ser uma resposta para distinguir o que é uma mulher? E não poderia ser, é como ele diz, né? Ele volta lá de novo, mas a gente também encontra traços masoquistas em homens. E aí a gente vai ter que voltar lá nessa dimensão da bissexualidade? Não. Então, essa aposta do masoquismo, ele também abre mão, né? Ele recua disso como sendo o que define uma mulher. E aí, vamos lá, né? Agora vocês já estão preparados para o fato de que a psicologia também não irá resolver o enigma da feminilidade. Esse esclarecimento deve vir de algum outro lugar. Então, de onde? Né? Se não é da anatomia, se não é do par ativo-passivo, se não é do masoquismo, e a gente pode até ampliar um pouco mais, né? Estou arriscando ampliar. Se não é do par masoquismo-sadismo, da onde é que a gente vai decifrar esse enigma, né? Como é que a gente vai saber o que é uma mulher? Se não é nada disso que vai definir o que é a feminilidade, o que vai ser, então. E aí ele fala, né? Bom, seria importante a gente saber de que modo surgiu a diferenciação dos seres vivos em dois sexos, né? Justamente, da onde que surgiu a diferença sexual? Em que momento a gente passou a olhar dois corpos, né? E entender um corpo como masculino e um corpo como feminino. E ele diz que nada sabe sobre isso. E aí só eu queria fazer um parênteses, porque também existe um texto do Joel Birman, isso, Gramáticas do Erotismo. Obrigada, Camila, justamente. Nesse livro tem um capítulo que ele vai falar justamente de como surgiu essa diferença sexual. E é muito legal, porque, enfim, isso que a gente, na vida cotidiana, né, na vida normal, a gente nem se questiona sobre isso, né? Mas da onde que surgiu essa ideia de que quando a gente olha um determinado corpo, a gente chama de masculino e outro corpo a gente chama de feminino? Da onde que surgiu essa bipartição sexual propriamente dita, né? Tanto a gente não se questiona que parece quase uma coisa natural, né? Mas se um tem pênis e o outro não, é da natureza. Sempre foi assim, desde sempre existiu essa diferenciação sexual, mas não, nem sempre foi assim. E aí tem o capítulo se chama justamente do sexo único, a diferença sexual, em que ele vai fazer um resgate histórico-antropológico de como a sociedade, né, as sociedades mais ancestrais, enfim, elas passaram a entender as diferenças nos corpos como diferenças de sexo e fazer a bipartição do sexo. É muito legal. Eu só queria deixar essa indicação aqui. Depois, se alguém quiser, pode me dar um toque lá, que eu tenho esse capítulo escaneado, inclusive posso até mandar por PDF. Mas o Freud cita isso aqui e ele diz que até agora ele fez a lista de onde não vai achar, né, essa diferenciação sexual. Bom, eu não vou achar na anatomia, eu não vou achar no par ativo-passivo, eu não vou achar no par masoquismo
sadismo, e também não vou achar na história, porque eu não sei nada sobre isso. É basicamente isso que ele está dizendo. Bom, eu não sei nada de como surgiu essa distinção sexual na história. Então, aonde é que eu vou procurar isso, né? E aí, um pouco mais abaixo, vamos lá. Ele diz: corresponde à singularidade da psicanálise não querer descrever o que a mulher é. Isso seria, para ela, uma tarefa quase impossível de resolver, mas sim pesquisar como ela se torna mulher, como ela se desenvolve a partir da criança dotada de disposição bissexual. E isso eu também acho muito legal do Freud, assim, né? E da psicanálise de uma maneira geral, né? A psicanálise, desde Freud, não está interessada em estabelecer uma verdade, não está interessada em estabelecer um ser, uma essência, uma ontologia, seja como vocês quiserem chamar, né? Não existe o ser da mulher. O Freud não quer saber o que é uma mulher, nesse sentido de observação, mas como ela se torna uma mulher a partir dessa bissexualidade fundamental. Isso aqui é antes da Beauvoir, tá? Beauvoir escreveu O Segundo Sexo em 1949, que aí quando ela diz lá a célebre frase, não se nasce mulher, torna-se mulher e tal. E o Freud está falando aqui a mesma coisa, né? Quantos anos antes? De 49 para 33, vocês façam as contas aí, mas uns 15, em média, uns 15 anos antes, o Freud já está falando isso aqui, a mesma coisa. Bom, existe uma disposição bissexual na criança, que é o quê? Não se nasce mulher, e a gente só vai entender alguma coisa sobre o feminino pensando como é que essa criança se torna mulher. Então, é mais ou menos o que a Beauvoir falou um pouco mais adiante, né? E eu só estou fazendo esse paralelo aqui para dizer que também o Freud não estava tão afastado dos discursos feministas. Então, assim, da mesma forma que o Freud não estava tão afastado da Beauvoir, não estava tão contrário a ele, o Lacan hoje também, aí só para dar uma digressão alfinetada, o Lacan também não está tão longe da Butler. Quando eles comentam sobre o feminino, sobre o gênero e tal, apesar da Butler criticar Lacan, eu vejo muito mais pontos de aproximação do que de distanciamento entre ambos, mas enfim. É isso, né? Só também para marcar. O Freud, já que não dá para saber o que é uma mulher, a gente vai entender a mulher a partir da maneira como ela se torna mulher. E aí, de novo, né? Para fazer isso, né? Também, para falar sobre como a mulher se torna mulher, é preciso fazer algumas inferências, né? É preciso trabalhar algumas coisas, é preciso, de certa forma, se dar a determinado percurso. E aí o Freud fala, né, que nesse percurso dele, nessa tentativa de entendimento dele do que seria o feminino, e quando ele falava sobre o feminino especificamente a partir de uma comparação entre os sexos, né, a partir de uma distinção sexual, porque é uma maneira possível de falar do feminino, né, talvez uma maneira muito difundida é falar do feminino em comparação ao que seria masculino, né, a partir dessa binariedade. Então, quando você fala do que é o feminino a partir do que é o masculino, e diz ele, né, o Freud aqui, a cada vez que uma comparação dessa distinção sexual parecia resultar desfavorável ao seu sexo, as nossas damas conseguiam expressar a suspeita de que nós, os analistas homens, não tínhamos conseguido superar determinados preconceitos profundamente arraigados contra a feminilidade, o que agora nos penalizaria pelo caráter parcial da nossa pesquisa. Então, lá desde, sei lá, 100 anos atrás, quando Freud estava estudando sobre a feminilidade, estava produzindo a sua teoria sobre a feminilidade, ele era criticado duramente pelas psicanalistas mulheres e pelas feministas da época, e a crítica era essa, né? Olha, não, vocês estão falando aí besteira, porque vocês são homens, e vocês, como homens, já têm um olhar tão arraigado, têm preconceitos tão profundamente encarnados mesmo, que o olhar vai ser sempre parcial. E ele já recebia esse tipo de crítica desde aquela época, né? Então, assim, se ele não tem lugar de fala, ele tem um olhar parcial sobre o que é a feminilidade. E aí, é muito...
irônica a defesa que ele faz nessa época, né? Que aí quando ele fala sobre isso, né? Bom, eu recebia esse tipo de crítica, mas então, e aí seguindo o texto, de nossa parte dos homens, no terreno da bissexualidade era fácil evitar qualquer indelicadeza. Só precisávamos dizer, isso não vale para as senhoras são uma exceção, mais masculinas do que femininas nesse ponto. Então, a defesa dele era essa defesa da bissexualidade. Quando ele fazia alguma teorização sobre o feminino, que era criticada pelas feministas ou pelas analistas mulheres e tal, e dizia, não, você não está entendendo muito bem o que é uma mulher, a saída dele era particular e não teórica, né? A saída dele pela bissexualidade era essa saída particular, irônica, quase canalha mesmo, né? De dizer, não, mas eu tô falando sobre o feminino, não tô falando de você. A senhora é ótima, porque é a mais masculina nesse ponto, mas eu tô falando aqui só de outro tipo de feminilidade, de outras mulheres que não você. Era a única defesa que ele tinha, ou seja, não tinha defesa, né? É uma defesa mais canalha, e é muito... ele não se dá conta da parcialidade, né? Apesar de falar lá no começo que não se autoriza a dizer, apesar de falar lá no começo que tem limitações naquilo que ele enxerga, nos fatos que ele observa, ele não admite a parcialidade propriamente dita. Enfim, isso é uma questão, né? Ele admite a parcialidade dele em outros temas, mas não nesse. É preciso observar as mulheres tornando-se mulheres para entender alguma coisa da feminilidade, né? Mas é claro que é uma coisa assim, né? Partir da mulher, ele tem o olhar dele que é um olhar de homem, né? Que não tem muito como ele se livrar. Isso aí, de fato, é como ele falou lá no começo, com relação às desculpas, né? É uma fatalidade, é inevitável, não teria como ser diferente. De fato, ele é homem, mas ele é um homem que vai tentar observar as mulheres se tornando mulheres, né, as crianças se tornando mulheres, para que ele consiga entender alguma coisa da feminilidade, né, a partir desse olhar dele da evolução. Eu acho que sim. E aí, como é que ele vai fazer para percorrer esse desenvolvimento, né? Esse tornar-se mulher? Da onde que ele vai partir? Ele diz, ele vai partir da infância, vai partir da pré-puberdade, e eu estou só seguindo o texto aqui, tá? Eu não estou pulando muitos trechos aqui, porque eu acho que é muito importante a gente ir mesmo no pé da letra do que ele está tentando dizer no texto todo. E aí, então, essa investigação do desenvolvimento sexual feminino tem duas expectativas para o Freud, né? A primeira expectativa é de que a Constituição não se adaptará à função sem revolta, e a outra é que as viragens decisivas, essas viragens no torno do feminino, elas são trilhadas ou consumadas antes da puberdade. E aí ele diz que essas duas expectativas se confirmam. E aí eu fiquei aqui empacada um pouco nisso que ele diz, né, de que dessa primeira expectativa, a Constituição não se adaptará à função sem revolta. E aí eu fiquei me perguntando que função é essa? Ele está chamando o feminino de função? Será que essa função aqui é mais uma função lacaniana, né, enfim, o Lacan, ele trabalha mais a função também, quando ele fala de função materna, função paterna, função fálica e tal, ele vai falar da função quase como uma operação matemática, né? Igual aquela que a gente estuda lá no segundo grau, uma equação que tem uma função, que existe ali uma certa estruturação. Mas eu não sei se ele está falando aqui, o Freud, disso, ou se está falando de uma certa função feminina, né? Ou seja, a função que uma mulher deve exercer na sociedade. Fiquei em dúvida, não sei muito bem o que ele está querendo dizer, mas eu acho que está mais para o segundo ponto, porque ele diz, né, logo mais adiante, a comparação com as relações, no caso do menino, diz que o desenvolvimento da menininha até a mulher normal é o mais difícil e mais complicado, pois ele inclui mais duas tarefas, as quais o desenvolvimento do homem não apresenta nenhum correlato. Então,
Para o Freud, existe uma mulher normal. Quem é a mulher? Quem é a mulher normal do Freud? Isso é uma outra pergunta que acho que a gente vai precisar se fazer ao longo do texto, né? Qual é a mulher normal do Freud? E aí, já adiantando, assim, bem com um olhar enviesado, que é o meu, né? De mulher que está lendo Federici, que é feminista e tal, mas a mulher normal do Freud é a mãe. Eu acho que eu já posso até adiantar, assim, a mulher normal do Freud é aquela que tem a maternidade como saída. É bem deixar esse alerta aqui, né? Quando o Freud está falando de mulher normal, é mais ou menos isso que ele está falando. Então, vamos lá. E aí, já que tem que falar, então, né, do tornar-se mulher, já que tem que voltar lá na infância, né, e tentar entender o que faz uma criança que tenha a bissexualidade como fundamento da sua vida psíquica, e aí bissexualidade, de novo, aqui, só para deixar bem claro, né, bissexualidade no Freud, aqui nesse contexto, a gente não está falando só de orientação sexual, né, só de desejo sexual, porque nesse momento do Freud as coisas meio coincidem, tanto gênero, quanto orientação sexual, quanto sexo, inclusive. Então, quando ele está falando da criança que tem a bissexualidade como fundamento, ele está dizendo que uma mesma criança ela poderia se desenvolver para a feminilidade e para a masculinidade. Ela poderia se desenvolver tanto para o gênero masculino quanto para o feminino, digamos assim. Ela poderia se desenvolver na sua vida psíquica tanto para um lado quanto para o outro, né? Ele não está falando de orientação sexual aqui, é só para deixar isso marcado. Então, como é que essa criança que tem uma potência bissexual em si mesma se torna mulher, né? Como é que isso acontece? E aí ele vai voltar lá para a criança, né? E aí, quando ele vai falar da criança, ele vai dizer, né? Bom, tá, menino e menina são diferentes. Os genitais são diferentes e existem também outras diferenças conhecidas, né, que a gente pode mencionar. Também na disposição pulsional existem diferenças que permitem vislumbrar a natureza posterior da mulher. E aí ele começa a fazer uma descrição, né? A menininha é geralmente menos agressiva, menos desafiadora, menos autossuficiente. A menininha parece ter mais necessidade de carinho, que deve ser demonstrado, e por isso é mais dependente e dócil. E aí, de novo, existe aqui um olhar, né? É um olhar sobre a menininha, ela é assim porque ou ela é assim porque se imputa a ela ser, né? E isso aqui não está em jogo nesse questionamento do Freud, é isso. Ele está fazendo uma observação ali, não está tentando pensar por que a menina é mais assim. Agora, me incomoda o fato de ele colocar essa descrição da menininha dócil, mais, né, necessitada de carinho e menos agressiva, menos desafiadora, logo após ele falar de uma diferença na disposição pulsional, sabe? Então, ele fala isso quase como sendo já uma distinção pulsional entre os sexos, o fato dessa, apesar de lá um pouco mais anteriormente, né, ele ter falado dessa dupla repressão da agressividade na mulher, como sendo uma repressão estrutural e social, aqui ele já caminha para o lado de um pulsional, e aí isso já me incomoda um pouco, assim. Então, quer dizer que a menina ser menos agressiva, menos desafiadora, tá ali expondo alguma coisa da vida pulsional dessa menina, já fiquei meio bolada, vamos dizer assim, já fiquei meio assim, não, peraí, vamos lá, né? E aí ele vai falando, né, que é mais fácil, mais rápido educar a menina no controle da excreção, né, desfraudar, para a gente falar em termos mais contemporâneos, né, o desfraude da menina é mais fácil, mas ok, isso provavelmente é só consequência dessa docilidade das meninas, né, E ele está aqui descrevendo, de certa forma, a infância de uma menina, né? E aí ele vai descrevendo como é que essa menininha é antes, né, de se desenvolver na puberdade e tal.
E aí ele vai falar muito da sexualidade agora. Na verdade, daqui para frente ele vai falar basicamente de sexualidade. E aí isso aí também é uma coisa importante para a gente pensar em que recorte é que o Freud está fazendo, né? Quando ele vai falar que para saber o que é uma mulher, né, a gente precisa saber como é que ela se torna mulher, o modo, né, o método que o Freud vai, o recorte que ele vai fazer desse tornar-se mulher é um recorte da sexualidade. Assim, como é que uma sexualidade vira uma sexualidade feminina. Não é só nesse tema. Quem já ouviu o nome de Freud, né, de algum modo, ainda que não tenha sido apresentado formalmente a ele, ainda que não tenha lido Freud, sabe que a sexualidade é o grande tema do Freud, e também por isso ele vai recorrer à sexualidade para pensar nesse tornar-se mulher, né? O tornar-se mulher é, de certa forma, um tipo de, para ele, desenvolvimento sexual aqui. E aí, começando a falar da sexualidade, já ele, de certa forma, vai falar da sexualidade literal, digamos assim, né? Ele vai falar da masturbação infantil, né? O onanismo, que ele vai falar um pouco mais adiante, é nada mais do que isso, a masturbação infantil. Então, ele diz, né? No menino, essa fase é marcada pelo fato de que ele consegue obter sensações prazerosas de seu pequeno pênis, cujo estado de excitação ele conjuga com suas representações de relação sexual. Ok, então o menino ele consegue extrair prazer do pênis, né? O mesmo faz a menina com seu clitóris ainda menor. Parece que nela todos os atos onanistas ocorrem nesse equivalente do pênis, e que a vagina propriamente feminina ainda não foi descoberta pelos dois sexos. E isso aqui é muito curioso, assim, para a gente pensar no como Freud entende a sexualidade feminina. Para o Freud, o clitóris não é propriamente feminino, ele é um equivalente do pênis. E aquilo que seria propriamente feminino é a vagina, que não foi ainda descoberta na primeira infância. E aí, só continuando, né? Estaríamos autorizados a sustentar que na fase fálica da menina, o clitóris é a zona erótica condutora, mas ele não vai permanecer assim. Com a viragem para a feminilidade, o clitóris deve ceder totalmente ou em parte à sua sensibilidade, e com isso sua importância à vagina. E essa seria uma das duas tarefas que devem ser cumpridas no desenvolvimento da mulher. Então, ele já coloca aqui para a gente que, para se desenvolver, o tornar-se mulher, quando ocorre, né, para que ele ocorra, é preciso que a mulher, sei lá, execute duas tarefas, digamos assim. E a primeira tarefa é fazer a transferência da zona erógena do clitóris para a vagina. Porque na teoria do Freud, o clitóris é masculino e a vagina é feminina. Então, uma mulher que se torna mulher, ela precisa abrir mão da importância e da sensibilidade no clitóris para que isso seja transferido à vagina, que essa sim é propriamente feminina. É como se Ele fala isso em diversos momentos, né? Como se o clitóris fosse um substituto do pênis, fosse um equivalente do pênis, fosse um representante da masculinidade no corpo da mulher, digamos, e a feminilidade é a vagina. E aí é muito o quê? Sei lá, é muito tantas coisas, né? É muito questionável, vamos dizer assim, num primeiro momento. Eu consigo entender também aí, por puro interesse mais particular de pesquisa, né, que já vai lá no Lacan e tal, enfim, a vagina como um vazio, de certa forma, né, a vagina com um furo, né, que é um buraco, e aí tem ali também aqui algumas origens do que o Lacan fala, na sua distinção, né, do gozo masculino, do gozo feminino, enfim, mas isso não vem ao caso aqui para a gente nesse grupo. Mas é isso, né? Quando Freud vai falar da sexualidade feminina e do tornar-se mulher, ele vai dar ênfase a essa tarefa, a passagem da sensibilidade, da importância, sei lá, da identificação, do reconhecimento do clitóris na primeira infância para a vagina na vida adulta.
Então, é como se uma mulher, para ser mulher, precisasse abrir mão do prazer clitoriano para transferir toda a sua sensibilidade à vagina. E aí a gente volta lá na Federici, né? Então, assim, o que é o sexo para a mulher numa sociedade em que é preciso que o seu exercício sexual seja controlado pelo Estado por conta de interesses econômicos e etc., né? O sexo para a mulher ali na construção econômico-político-social que foi feita do feminino no capitalismo, o sexo para a mulher não poderia ser um prazer. Ele é uma função, ele é um papel, né? Então, assim, se a gente precisa controlar o corpo da mulher para que se controle o poder reprodutivo, digamos assim, né, para que se controle a reprodução, para que se controle o sexo, para que se controle o cuidado e tal, é preciso exercer determinado poder sobre o corpo da mulher. E aí é preciso que o sexo para a mulher não seja um prazer, digamos assim. E aí, se o sexo para a mulher não é um prazer, e aí todos sabem, né, eu acho que é de conhecimento geral, que o clitóris para a mulher, né, anatomicamente falando mesmo, é um órgão que serve para isso, né, para dar prazer sexual e tal. E aí a gente tem, inclusive, algumas culturas, né, que até hoje fazem a mutilação das meninas para que o sexo não seja associado à ideia do prazer. E qual que é o interesse, né, de não associar o sexo ao prazer corporal? É justamente poder oprimir o corpo da mulher e controlar, então, a reprodução, controlar o seu comportamento sexual, sabe? Enfim, isso tem inúmeros outros desdobramentos, eu acho que eu não vou conseguir falar de todos aqui, assim, exatamente, certinho, porque a gente também vai retornar à Federici, a gente vai vendo com calma como é que foi sendo povoado, né, o corpo da mulher, mas o que eu queria era só demarcar isso aqui, que essa ideia do Freud, que é praticamente uma premissa, né, de que para uma mulher se tornar mulher, ela precisa abrir mão do clitóris e transferir a sua importância para a vagina propriamente dita, essa premissa freudiana, ela está muito articulada, muito contaminada, vamos dizer assim, pelo papel da mulher na sociedade em que ele vivia, que foi construído a partir da opressão sobre os seus corpos. Então, não é à toa que o Freud ele tenha essa visão, sabe, de articular, então, a sexualidade feminina e propriamente feminina à vagina, e precisar abrir mão do clitóris, digamos assim. Isso aí não está descontextualizado. Era só isso que eu queria marcar agora, né? Isso vem de um certo contexto de controle do corpo da mulher que se desenvolveu historicamente até chegar a essa construção freudiana aqui como premissa, né? Porque as três saídas lá do Freud, já adiantando um pouquinho, né? No final do texto ele vai falar lá de toda esse tornar-se mulher, e ele diz que depois que se torna mulher, a mulher tem três saídas, né? A primeira saída é uma inibição total, que aí ele sei lá, liga a frigidez e tal, e uma inibição de uma maneira geral na vida. O complexo de masculinidade, que aí seria a mulher que não abre mão do falo, né, que não abre mão e aí ele vai chamar de inveja do pênis, né, esse complexo de masculinidade. E a terceira saída é a feminilidade normal, né, que não é a inibição nem o complexo de masculinidade. E qual que é a feminilidade normal? A maternidade. É justamente quando ela consegue abrir mão da inveja do pênis em nome de um desejo por um filho. Né? Então, para se tornar mulher, uma criança que tem em si a disposição bissexual, ela precisa cumprir duas tarefas, né? A primeira tarefa é essa passagem do clitóris para a vagina, ou para que ela seja, né, propriamente feminina. E a segunda tarefa é uma tarefa edípica mesmo, um complexo de Édipo do Freud. E aí a segunda tarefa da menina, para que ela se torne mulher, é fazer a passagem da mãe para o pai, como objeto de amor.
E ele fala que isso é uma coisa muito difícil de se pensar, porque, vamos lá, né? Quando a gente estuda complexo de Édipo, quando a gente estuda, não. Quando a gente ouve falar do complexo de Édipo, a gente está acostumado a ouvir falar só que o que é o complexo de Édipo por Freud? Ah, o menino quer comer a mãe, a menina quer casar com o pai, né? O menino quer casar com a mãe, a menina quer casar com o pai, e aí eles percebem que não podem em algum momento da vida, e aí vão exercer a sua sexualidade com as outras pessoas da família, né? Com as outras pessoas que não são da família, com as famílias que eles vão construir, enfim. E o complexo de Édipo para Freud, em linhas gerais, é isso, né? É o menino que quer casar com a mãe e a menininha que quer casar com o pai. Só que o que o Freud se questiona aqui é como que a menina faz a passagem da mãe para o pai? Porque, vamos dizer, o primeiro objeto de amor de uma criança, de qualquer criança, é a mãe. E aí, só lembrando, de novo, com relação às funções, né? Mãe para a psicanálise não, nunca é, nem aqui para o Freud, mãe biológica e tal. Mãe é uma função. Nesse caso aqui, desse texto do Freud, quem exerce a função de cuidado daquela criança, né? E aí, como a gente já viu que para o próprio Freud, quem exerce a função de cuidado é naturalmente uma mulher, seja a mãe, seja a babá, seja uma ama de leite e tal, o primeiro objeto de amor de uma criança, qualquer que seja, é a mãe, é quem exerce essa função de cuidado, porque é essa pessoa que exerce a função de cuidado que dá o alimento, que amamenta, que acalenta, que erogeniza o corpo com toque, né? Então você vai lá, dá banho, dá carinho e tal, então você vai lá erogenizando aquele corpo que vai extrair o prazer, né, do toque, etc. Então tem ali na criança uma relação de amor com essa primeira pessoa que cuida, que aqui a gente está chamando de mãe, porque é o que o Freud chama de mãe, e em linhas gerais é a mãe que faz isso, né? A pessoa que exerce essa função materna. E aí, isso cria uma questão para o complexo de Édipo, porque assim, se o primeiro objeto de amor de qualquer criança é a mãe, em que momento a menina passa da mãe para o pai? Em que momento isso acontece, né? Não é natural, não é só um dia ela acorda e, não, abro mão da mãe aqui como objeto de amor e vou fazer com que o objeto de amor meu seja o pai, não é automático, né? Então, essas são as duas tarefas do Freud, que são as que ele vai analisar agora, né? A menina deve, diferente do menino, no seu desenvolvimento, trocar a zona erógena e o objeto de amor. Então, quando ele faz essa distinção aqui entre feminino e masculino, quando é que uma criança torna-se mulher, uma criança torna-se, então, mulher, vai para a dimensão do feminino fazendo essas duas tarefas. Qualquer criança que exerça, né, que cumpra essas duas tarefas de trocar a zona erógena e trocar de objeto de amor, ela vai ser mulher. O menino não faz isso, o menino mantém ambos, né? Mantém a zona erógena, como o pênis lá, né? Que é com a qual ele se masturbava, e mantém um objeto de amor no complexo de Édipo que vai permanecer com a mãe. Como é que a gente faz, né? Como é que se responde a essas perguntas? Como é que se responde especialmente a essa segunda pergunta, né? Que é o que faz com que uma criança mude da mãe para o pai o seu objeto de amor. Então, ele começa aqui nos pretéritos imperfeitos. Não, a gente teria uma solução de simplicidade ideal se a gente pudesse supor que a partir de uma determinada idade estaria vigorando a influência elementar da atração recíproca que pressionaria a mulherzinha para o homem, enquanto a mesma lei permitiria ao menino perseverar na mãe. Então, é isso, né? Ele não está afirmando, ele está dizendo, seria fácil se a gente pudesse apostar numa natureza de atração entre os sexos opostos, digamos assim, né? Seria fácil pensar que isso é automático, que isso é determinado a partir de uma natureza que faz com que uma mulher se atraia por um homem e um homem se atraia por uma mulher. Mas a gente não pode pensar nisso, né? Ele vai dizer, não é assim que a gente pode pensar. E o fato dele questionar
essa atração, né, entre os sexos opostos como uma coisa natural, eu também vejo como um ponto bem positivo do Freud, assim, da mesma forma que ele abre mão da anatomia, ele abre mão de uma certa lei de atração sexual heterossexual, vamos supor, né? Ele abre mão de uma natureza heterossexual. Ele diz, não tem nada na natureza que determine que uma pessoa de determinado sexo vai se interessar por uma pessoa do sexo oposto. Não existe isso. A gente tem que pensar que isso é uma construção e tem que pensar de que forma essa construção se estrutura. O que eu acho bem legal. Porque tem muita gente que não abre mão até hoje de uma natureza da atração entre os sexos opostos, né? E o Freud lá, desde antes disso, na verdade, esse é um texto mais tardio no ensino dele, digamos, mas desde antes disso ele já abre mão de uma natureza em nome da pulsão, né? Mas isso aí depois a gente pode retornar para ver o que é pulsão em Freud e tal. Mas ele abre mão da natureza de uma atração sexual, que é ótimo. Então, não dá para a gente apostar numa natureza de atração, não dá para a gente apostar também num modelo simples de exemplo, porque aí é como ele segue o texto aqui, dizendo, né? Poderíamos até mesmo acrescentar que as crianças estão seguindo indicações que lhes foram dadas pela preferência sexual dos pais. Então, se o meu pai, homem, se interessa por uma mulher, e se minha mãe, mulher, se interessa por um homem, sexualmente falando, eu só sigo o exemplo, né? Meio no fluxo ali. Ele diz, mas não é tão simples assim. A gente nem sequer sabe se pode acreditar seriamente nessa força misteriosa. E aí é isso, né? De novo. Ele abre mão de uma naturalidade, ele abre mão de uma natureza da atração sexual. E abre mão de uma simplicidade também. Então, tanto não é uma força misteriosa absoluta, como não é um exemplo simples. Não é isso. E então, o que seria, né? O que é isso? Vamos lá, só puxando o fio de novo, porque é tanta informação que às vezes a gente se perde, né, no método onde a gente quer chegar. O Freud está se perguntando o que define a diferença sexual. E aí ele está aqui fazendo a aposta de que o que define a diferença sexual é um certo tipo de desenvolvimento a partir de uma bissexualidade originária. Para que esse desenvolvimento caminhe para o lado do feminino, então é preciso que uma criança, uma menina, cumpra duas tarefas. A primeira é trocar a sua zona erógena e a segunda é trocar o seu objeto. E aqui ele está se interrogando o que faz com que uma menina troque o objeto, né? O que faz com que ela, lá no complexo de Édipo, abra mão da mãe como objeto de amor para caminhar em direção ao pai como objeto de amor. Então, não é a natureza, não é o exemplo, né, da família, o que então faz com que uma mulher faça isso, né? Para entender como é que uma mulher troca de objeto, a gente tem que saber como é que ela se liga com o primeiro objeto, que é a mãe. Então, ele vai voltar até os primórdios, né, a vida pré-edípica, para tentar entender como é que se dá essa troca de objeto. Então, tá. Quase tudo, né, que encontra-se mais tarde na ligação edípica de uma menina com o pai, já estava presente na ligação de uma menina com a mãe e foi transferido para o pai. Em suma, então, a gente ganha a impressão de que a gente não vai conseguir entender a mulher se a gente não considerar essa fase da ligação pré-edípica com a mãe. Então, essa frase aqui, eu estou na minha edição, no finalzinho da página 322, onde ele vai fazer esses retornos todos, né? Bom, então como é que troca de objeto, né? Da mãe para o pai. A gente então tem que entender a relação da criança com a mãe. Será que a gente pode ler isso, né? Esse não podemos entender a mulher sem entender a sua ligação com a mãe, também numa aproximação que o Freud faz entre a mulher e esse lugar de maternidade? Eu fiquei também me questionando isso. Porque é isso, né? Tudo bem, aqui ele está tentando entender como é que se cumpre essa segunda tarefa, né? Que é trocar o objeto de amor. Trocar o interesse da menininha pela mãe pelo interesse da menininha pelo pai. E aí, ok, mas a gente só vai conseguir entender isso se a gente entender, então, a ligação da menininha com a mãe.
E aí tá, tem isso, tem esse percurso que ele está fazendo, esse retorno, né? Mas será que não tem também uma aproximação já aqui, né? Um olhar meio enviesado que ele faz da feminilidade com a maternidade já aqui? Então, assim, se a gente tem que, para entender uma mulher, ele diz com todas as letras, né? Não podemos entender a mulher se não considerarmos essa fase da ligação pré-edípica com a mãe. Então, para entender a mulher, tem que entender a mãe. Então, essa ligação aí entre mulher e mãe é extremamente íntima para o Freud, né? Porque a maternidade é como se fosse a origem e o fim, né? De um percurso sobre a feminilidade, né? Para entender a origem de uma menina, uma menininha, ele precisa entender a ligação dela com a sua mãe. E o fim, né? A feminilidade normal para o Freud é também justamente a maternidade. Então, você vê que vira e volta, ele volta nesse tema da maternidade. A maternidade é uma ideia muito central para o Freud com relação aos seus estudos sobre a feminilidade. E aí também não é sem contexto que isso acontece, né? Porque, de novo, a gente, quando vai ver a Federici, quando a gente está lendo o contexto histórico em que mulher e mãe, né, em que o feminino se liga justamente à ideia de mãe, a gente vê que é toda uma construção histórica opressiva que carrega essa função social, né, da maternidade. Como é que ocorre a troca? Eu estou no final da página 324 do meu texto. O parágrafo ele se chama: Iremos agora dirigir nosso interesse para a pergunta sobre o que põe fim a essa poderosa ligação da criança com a mãe. Sabemos que esse é seu destino habitual. Ela está determinada a ceder lugar à ligação com o pai. E eu achei muito interessante esse destino habitual aqui. Então, assim, o que é habitual, né? O que ele está chamando de habitual? São as duas tarefas, a troca da zona erógena e a troca de objeto. E quando ele vai falar dessa troca de objeto, né, que, enfim, ele estava lá explicando a ligação da menininha com a mãe, como é que ela era, por que ela era forte e tal, mas ela vai se trocar, ela vai precisar ser trocada, né? Ela vai precisar se ligar com o pai. E aí, quando ele vai falar dessa ligação com o pai, dessa troca, ele diz: sabemos que esse é o destino habitual. E aí eu achei muito legal, porque ele poderia ter usado, por exemplo, um destino natural, destino normal, destino esperado, sei lá, qualquer outro adjetivo, né? Mas ele usa o habitual. E aí isso, para mim, também é um marco, né? Um elemento aqui que nos faz pensar no Freud como abrindo mão da noção de verdade, abrindo mão de uma certa universalidade. O Freud bem psicanalista mesmo, porque é isso, o psicanalista ele não define uma conduta, ele não define uma normalidade, ele não define uma curva de desenvolvimento esperada e tal, não é nada disso que ele está fazendo aqui, ele está fazendo do que é habitual ele observar na clínica. E aí eu acho isso também muito interessante. É isso, são esses pequenos detalhes, assim, né? É uma palavrinha, é uma frase, é uma notinha de rodapé que nos dá um pouco a direção do texto também, né? E aí, vamos lá. Como é, então, que ela que ama tanto a mãe vai trocar a mãe pelo pai? Bom, vai precisar odiar a mãe. Essa é a resposta, né? É preciso que se odeie a mãe para que ela consiga se desvincular da mãe como objeto de amor e se vincular ao pai. Vamos ver como é que ele fala bonitinho, né? O afastamento em relação à mãe ocorre sob o signo da hostilidade. A ligação com a mãe acaba em ódio. Um ódio dessa espécie pode tornar-se extremo e durar a vida toda. Ele pode, mais tarde, ser cuidadosamente supercompensado. Uma parte dele, via de regra, é superada e outra parte persiste. Então, é preciso que se odeie a mãe, para que se abra a mão da mãe como objeto de amor. Mas por quê, né? Que uma menininha ia odiar a mãe, aquela que ele amava tanto. E aí, só voltando antes do porquê, né? Quando ele fala desse ódio, ele fala também dos destinos desse ódio, né? Bom, esse ódio que aconteceu lá na infância, quando ela tinha, sei lá, 3, 4 anos e precisou fazer a sua ligação edípica com o pai, ele pode durar a vida toda, ser extremo, e a mãe e a filha podem, né, se odiar para todo sempre.
Ele pode ser super compensado depois, e aí virar uma relação de apego e de um amor exagerado, ou ele pode só virar ambivalente mesmo, que é o que acontece via de regra, né? Via de regra tem uma parte desse ódio que persiste junto com o amor que também persiste, e é uma ligação mais ambivalente, que é um pouco... É muito do que a gente encontra mesmo, né? Quem está na clínica, quem está ouvindo as pessoas, enfim, até, sei lá, quem tem amigos, quem conversa sobre as próprias mães, quando a gente fala sobre, é basicamente essa relação ambivalente mesmo que persiste, né? Uma parcela de amor, parcela de ódio. Mas aí tá, se ele está então afirmando aqui que a menina precisa odiar a mãe para abrir mão dela como objeto de amor, por que ela odiaria? Quais são os motivos, né, que estão ligados a esse ódio? Então, o primeiro motivo, né, a primeira queixa comum que o Freud faz, né, que ele faz, não, que ele destaca com relação àquilo que ele escuta. A primeira queixa é a de que a mãe deu muito pouco leite à criança, o que é interpretado como falta de amor por sua parte. Então, essa é a primeira queixa que uma criança pode ter, que uma pessoa, né, no geral, pode ter com relação à própria mãe. Deu muito pouco leite, amamentou muito pouco. E aí ele vai aqui todo contextualizar, né, olha, nos povos primitivos as crianças são amamentadas no seio até 2 ou 3 anos, nos povos primitivos, é muito curioso, né? Hoje em dia a OMS preconiza a amamentação até os 2 anos, mas enfim, lá na época isso era uma coisa enxergada como sendo algo dos povos primitivos. E aqui ele diz que a média mais ou menos meio ano ou 9 meses era o tempo em que as crianças lá que ele convivia, que ele escutava, eram amamentadas. E aí isso é uma queixa bastante comum, né? Que a criança recebeu pouco leite. Só que aí, é como ele diz, né? Depois, estou na página 326, logo depois dessa queixa, né? Ele fala, ok, tá bom. Pode ser, de fato, que as crianças tenham sido pouco amamentadas. Pode ser que, ok, né, existe aí a possibilidade de que isso tenha feito, de fato, uma diferença. Pode ser, mas é impossível que a recriminação da criança se justifique com a frequência com que a encontramos. Parece muito mais que a avidez da criança pelo primeiro alimento é absolutamente insaciável, a ponto de a criança nunca conseguir superar a perda do seio materno. E aí aqui ele está fazendo duas coisas, né? Qual que é o argumento? Por mais que a mãe amamentasse a criança por 2 anos, por 3 anos, ia acabar tendo uma queixa de que foi pouco, de que amamentou pouco, ou por pouca frequência, ou pouca quantidade e tal. Isso tem menos a ver com a realidade, com a situação real, com o dado, e tem mais a ver com a ideia do seio como um objeto sempre perdido, né? Como um objeto desde sempre perdido. Então ele diz, né? A avidez da criança ela é insaciável, ela não seria saciada ainda que a mãe amamentasse muito durante muito tempo. Essa queixa de que mamou pouco tem muito mais a ver com o lugar do seio como esse objeto desde sempre perdido do que com uma realidade dos dados ali, dos fatos, né? Então, essa é a primeira queixa. A segunda queixa que se faz com relação às mães, né, e que seria um dos motivos de ódio, é a queixa com relação à presença de um irmão, né, o ciúme do irmão. Quando nasce uma nova criança, então a criança se sente destronada, roubada, prejudicada em seus direitos, lança um ódio ciumento sobre o irmãozinho e desenvolve contra a mãe infiel um ressentimento que frequentemente se expressa em uma desagradável alteração em sua conduta, ou seja, essa é a segunda queixa que uma pessoa pode fazer da própria mãe, né? A primeira é que foi pouco amamentada, a segunda é que foi trocada por um irmãozinho, que absurdo, né? Essa mãe infiel que o traiu. Essa é a segunda queixa. A terceira queixa que se pode fazer com relação à mãe é o impedimento do prazer sexual. E aqui ele ilustra com a repreensão da mãe com relação à masturbação da criança. É isso que ele diz, né? Olha, os múltiplos desejos sexuais, que variam de acordo com a fase libidinal e que em sua maioria não podem ser satisfeitos, constituem uma fonte abundante de hostilidade da criança contra a mãe.
O mais intenso desses impedimentos ocorre na fase fálica, quando a mãe proíbe a atividade prazerosa no genital, frequentemente com duras ameaças e todos os indícios de indignação, a qual, afinal, ela mesma havia iniciado a criança. Então, essa é a terceira queixa, né, que se faz com relação à mãe. Bom, mas você que me dava banho e que fazia cosquinha lá nas minhas zonas erógenas, e aí eu achei que era legal, gostei do negócio, estou aqui eu mesmo mexendo. E agora você vem dizer que eu não posso? Porque palhaçada é essa, né? Então, essa é a terceira queixa que se faz com relação à mãe. Seriam as razões do ódio, digamos assim, com relação de uma criança com relação à mãe. Aí eu só queria marcar duas coisas, porque já está quase na hora da gente encerrar, né? Então, só 2 pontos aqui. Primeiro ponto é que, por mais que o Freud use esses exemplos que são dados da realidade, né? Então, assim, amamentou pouco, mas, na verdade, não é o amamentar pouco como um fato logístico da amamentação. É porque o seio, ele coloca esse lugar de objeto desde sempre perdido, né? Então, por mais que a mãe amamentasse, não haveria ali a possibilidade de que uma criança se sentisse plenamente satisfeita com aquela nutrição que ela recebeu da mãe, porque vai sempre querer mais. Então, existe ali um apetite que é insaciável. Com relação à segunda queixa, a mesma coisa, né? Essa coisa de, mas quando nasce um irmão, a mãe infiel não cuida bem, né? Troca ele por outras coisas, troca por outros objetos. Ele usa esse exemplo do irmão, mas ele diz, de fato, no final, né? Olha, o que eu estou dizendo aqui não é que isso é um dado da realidade, é que a exigência de amor de uma criança é insaciável. Então, ele mesmo diz aqui, mesmo que a criança seja o filho preferido da mãe, mesmo que seja aquele que tenha recebido toda a atenção, mesmo que seja filho único, a gente vai dizer que uma criança vai sempre se sentir trocada por alguma coisa, trocada por um, sei lá, por um trabalho, trocada por qualquer outro objeto de interesse da mãe, né? Então, a mãe infiel não é aquela que literalmente tem um outro filho e cuida. A mãe infiel é aquela que tem outros objetos de interesse para além daquela criança. Isso aí são dinâmicas mais estruturais do que logísticas. E essa terceira queixa também é a mesma coisa, né? Ele usa esse exemplo da proibição da masturbação, mas, na verdade, as demandas sexuais também são aquelas insaciáveis. Existem muitas limitações, né, com relação à satisfação dos desejos sexuais. Então, existem limitações sociais, né, por causa da repressão dos comportamentos sexuais, e existem limitações que são da impossibilidade de a gente, de fato, alcançar um prazer que seja plenamente satisfatório com relação a isso. Então, ele usa esses exemplos, mas é importante demarcar que são exemplos que a gente precisa pegar menos ao pé da letra e mais entendidos como uma demanda insaciável que a criança tem com relação à mãe, que não pode atender todas essas demandas que uma criança tem, né? Então, essa era a primeira coisa que eu queria marcar com relação ao ódio da mãe. E a segunda coisa, que é o que o Freud mesmo conclui depois, é que essas 3 queixas não são exclusivamente femininas. Lembrando que ele está aqui listando motivos pelos quais uma criança tem ódio da mãe para tentar responder aquela pergunta lá. O que faz uma menina trocar a mãe pelo pai como objeto de satisfação, né? E aí ele vai aqui tentando, vamos ver. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é por causa dessa queixa 1, dessa queixa 2, dessa queixa 3? E não é por causa de nenhuma dessas, porque todas essas queixas, elas são queixas que pertencem tanto ao menino quanto à menina. Então, é preciso que esse ódio com relação à mãe, no caso da menina, venha de outra coisa, que não essas coisas. Existe um fator específico, ele diz, né? Qual é o fator especificamente feminino que faz com que uma criança, né, uma menina, ela se desgarre da mãe como objeto de amor e passe ao pai no complexo de Édipo? E aí é com essa pergunta que a gente encerra hoje, né? Qual seria esse fator exclusivamente feminino?